Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é mais um programa do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Eu estou aqui com a Verônica Teresi e com a Dida Dias. Boa tarde, Dida. Boa tarde. Um prazer, viu, ter você mais uma vez com a gente e para enriquecer a conversa com a Verônica. A Verônica é advogada e ela fez a tese de doutorado dela na Federal do ABC, relacionando com tráfico humano. Sim. Verônica, por que você foi para essa linha do tráfico? O que foi que chamou a atenção? Como é que foi a tua história? Então, Eneida, muito obrigado pelo convite. Muito bom estar com a Dida de novo. É um prazer estar com você. É um prazer voltar a te rever depois de tantos anos, né? De encontros pessoais, digamos assim. Então, a temática do tráfico de pessoas, ela entrou, digamos, na minha vida, né? Em função da participação minha na Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infantil aqui em Santos. Eu comecei a participar da comissão, isso em 2003, então faz muito tempo, faz 20 anos atrás. A comissão era muito nova. E na época, eu fui convidada, por fazer parte desse grupo, né? Eu fui convidada para fazer um trabalho junto à OIT. Fui chamada como consultora para fazer um trabalho junto à OIT, no Litoral Norte, onde a gente iria identificar situações de exploração sexual de meninas e de adolescentes naquela região e mapear as redes de atendimento, rede judiciária, identificar o que tinha, né? Era muito novo ainda, a temática do tráfico de pessoas não era uma temática, o Brasil ainda não tinha nem ratificado o documento internacional que hoje regulamenta e dá base para a nossa legislação interna, né? Mas já havia uma pesquisa em 2002, que chama PESTRAF, que de alguma maneira dava alguns indícios de que isso poderia acontecer. A consultoria que a gente foi fazer era sobre exploração sexual, não era sobre tráfico, né? Essa palavra a gente não utilizava ainda dessa maneira. Uhum. E nesse trabalho que a gente fez, que era um trabalho de campo mesmo, indo, né, pela estrada do Litoral Norte, a gente identificou uma situação muito específica que parecia algo diferente de exploração e quando a gente foi começar a estudar, era uma possível situação de tráfico de pessoas. Isso me despertou interesse e curiosidade e, a partir daí, eu comecei a estudar isso, né? Eu sou formada em Direito, eu comecei a perceber que havia situações específicas, comecei a estudar esse documento da PESTRAF e, assim, eu comecei a me interessar por esse tema e vendo também a dificuldade da identificação dessas situações na realidade. Eu estou te falando de 20 anos atrás, né? Quer dizer, a gente não tinha nada feito nem como política pública ainda no Brasil. E aí, eu comecei a pesquisar sobre isso, fui fazer o meu mestrado em Direito Internacional na Unisantos, aqui em Santos. Nos meus estudos, eu percebi que a Espanha, naquela pesquisa que foi feita em 2002, era um principal destino de vítimas de tráfico, de mulheres vítimas de tráfico para fins de exploração sexual. E tive a possibilidade, dentro do mestrado, de fazer com uma bolsa de uma fundação espanhola, que chama Fundação Carolina, de fazer um estudo comparado, indo até a Espanha e tendo acesso a essas mulheres vítimas de tráfico. Aí foi quando, realmente, a minha pesquisa se transformou em algo interessante, por assim dizer, né? Uhum. Senão seria algo muito dogmático, muito doutrinário. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e verificar a necessidade de cooperar entre os países. Identifiquei situações reais de mulheres vítimas de tráfico, conheci as redes de atendimento na Espanha, especificamente, quando no Brasil estava começando a desenvolver uma política, né? Estava começando a pensar uma política pública de tráfico. Então, esse processo foi muito interessante, porque eu fui até um lugar de destino, que era onde as mulheres estavam vítimas de tráfico. Eu tinha acesso a identificar mulheres junto às organizações da sociedade civil que faziam e que fazem até hoje atendimento a essas mulheres. E, a partir daí, eu comecei a construir a necessidade de cooperar, da cooperação entre o Brasil e a Espanha para isso. Mas eram mulheres que já tinham saído dessa situação? Não, eram mulheres que estavam em situação de prostituição ainda. E que eram, muitas vezes, ainda vítimas de tráfico, mas não aquela vítima de tráfico que a gente imagina, reclusa, que aparece nos filmes, reclusas, que não têm contato com o exterior, né? A vítima de tráfico não é assim. Né? Então, a gente tem uma ideia de perfil de tráfico que é equivocado, muitas vezes. Equivocado não porque não existam as vítimas que estão
presas, né, sequestradas, assim, que é o que a gente vê nos filmes, né? Tem vários filmes que mostram isso. Mas as mulheres vítimas de tráfico, principalmente as mulheres latinas, são mulheres que têm acesso à vida de fora, assim, a vida do espaço onde ela exerce a prostituição, né? A violência que se dá, a reclusão, ela é muito mais psicológica. Porque essa mulher é levada, muitas vezes, ela é convidada a se prostituir fora, e ela entende, em função de uma série de vulnerabilidades, que essa é uma possibilidade para que ela possa mudar de vida e dar, por exemplo, condição de vida para os seus filhos aqui. E você acha que a maioria não foi enganada? Não, elas vão sabendo o que vão fazer, né? A grande maioria das mulheres brasileiras que estão na Europa se prostituindo, estão na Espanha, especificamente, que é a minha pesquisa, elas sabem que vão se prostituir. E isso não seria um problema se fosse uma opção. Não seria um problema no sentido de não caracterizar o tráfico de pessoas. O tráfico se dá pelo engano que acontece. O engano acontece quando não se falam as reais condições daquele exercício da prostituição. Então, a mulher, ela é convidada a um exercício de prostituição, só que quando ela chega lá, ela percebe que, na verdade, ela não pode escolher com quem ela vai exercer prostituição. Ela precisa pagar um vale viagem, que é a passagem, que é, muitas vezes, a retirada do passaporte, né? Isso eu estou falando de situações que desde 2004 até agora, isso foi se modificando, né? Foi se modificando e hoje, por exemplo, não existem mais o que existia na Espanha, que são os clubes de prostituição que ficavam nas estradas, era a ideia que eu tinha, esses clubes. Que é o que apareceu em algumas novelas, inclusive, né? Hoje se dá muito mais nos apartamentos, que são apartamentos comuns, que é o que acontece aqui na nossa cidade, acontece na nossa região, acontece no Brasil todo. Quanto mais invisível, mais difícil de você identificar essas situações. Então, essas mulheres, elas têm acesso à rua, mas a violência, ela é psicológica. Olha, eu sei onde você mora, eu sei quem é a sua família, se você fizer alguma coisa errada, a gente sabe onde procurar seus filhos. Porque, então, o que caracteriza o tráfico é a não liberdade dela de poder mudar desse país e ir para outro, É a não liberdade de tudo, Dida. De sair da condição dela, né? Sair dessa condição. A exploração do trabalho, ou seja, ela exerce uma atividade que pode ou não, dependendo do país, ser considerada uma atividade laboral, né? Não vou entrar nesse mérito, sim. Ok? Sim. Mas ela exerce uma atividade que não é livre. Ela não pode escolher, por exemplo, com quem ela vai ter relações, ela não pode escolher o horário, ela tem que estar disponível 24 horas. Chega um cliente, ela tem que atender. Muitas vezes ela tem que fazer consumo de drogas naquele lugar, porque o cliente também deseja consumir drogas. E às vezes ela mesma consome porque ela não aguenta aquela situação e a droga é um escape, né? Uma forma de escape. Então, assim, as violências, elas se dão de diversas maneiras, né? A não liberdade de decidir o que vai acontecer é uma forma de explorar. E nem de ir embora. Nem de ir embora, porque elas têm uma dívida, né? Elas têm uma dívida, que pagaram uma dívida. A dívida também configura essa questão do tráfico, né? Verônica, desculpa, porque também tem essa ideia eu pensei assim, olha, de algumas mulheres de trabalho sexual. Sim. E decide assim, eu vou ficar fazendo essa profissão por um tempo, depois volto. Sim, é o que acontece então, com a maioria delas. E aí, no caso se for uma mulher que está em situação de tráfico, ela não tem essa possibilidade. Então, Dido, o que acontece é o seguinte, a grande maioria das mulheres, elas vão sabendo o que vão fazer, e elas imaginam que chegando lá elas vão dar um jeito e elas vão fazer outras coisas, mas na realidade, quando elas chegam, primeiro que, dependendo do país, elas se encontram, depois de 3 meses, numa condição de irregularidade documental, ou seja, elas não podem fazer uma outra atividade laboral a não ser aquela. Não tem possibilidade, porque se a polícia as encontrar, elas são deportadas para o Brasil, né? Porque elas são irregulares. Sim. Claro que depois de todo um trâmite administrativo, eu estou resumindo, né, as coisas. Essa é a primeira questão. Então, elas sabem que se elas forem encontradas pela polícia estando irregulares, elas não vão poder permanecer ali. O desejo de ser alguém diferente, que é um elemento subjetivo
na vontade de ir para outro país é a vontade de ter um sonho, de realizar um sonho, de conhecer um lugar diferente, de poder mandar dinheiro para os seus filhos, Sim. que a grande maioria dessas mulheres são mulheres que têm mães, né? São mulheres que têm seus filhos aqui, então elas mandam dinheiro para os seus filhos, para suas famílias. Muitas delas acabam contribuindo e sendo mais respeitadas por estarem lá do que quando estavam aqui. Porque elas são o arrimo da família, elas são a que mantém a família. Né? Mesmo que exista um homem, né, que a gente sabe, a gente vive numa sociedade muito patriarcal, o homem sempre é aquele que, né, não é, mas muita gente pensa assim ainda. Provedor. O provedor, né, é. dessa casa. E muitas vezes as mulheres que vão acabam sendo as provedoras dessas famílias, e elas acabam sendo mais respeitadas. Quando esse projeto, né, esse sonho de tentar fazer isso não dar certo, ou porque elas são encontradas pela polícia, a polícia as deporta, ou porque elas não conseguem pagar as dívidas e com isso elas não conseguem mandar o dinheiro que elas gostariam, mas principalmente quando elas são encontradas e são deportadas, a sensação de frustração dessa mulher é muito mais violenta do que a própria violência que ela sofre na exploração. Elas não se veem sendo exploradas. Isso é mais cruel ainda. Por quê? Porque as condições de trabalho aqui eram tão cruéis quanto, só não era exploração sexual. Porque as mulheres hoje, e aí falando, e a Dida, né, pode falar isso até melhor do que eu, certamente, a vulnerabilidade a qual as mulheres estão expostas aqui no Brasil muitas vezes, e principalmente se forem mulheres negras, né? Mulheres arrimo de família, famílias monoparentais, com negras principalmente, essas mulheres vivem e trabalham em situações de exploração como domésticas, como caixas de banco, de supermercado, né? Ou como empreendedoras, numa situação de violência tamanha que a situação da violência sexual na Espanha ou em qualquer país não é vista como uma situação de exploração pior do que a situação que elas vivenciavam aqui. Olha que cruel, né? Porque a falta de liberdade lá também não se traduz como uma falta de liberdade, porque aqui também ela não tinha. Exatamente. A vulnerabilidade da vida dessa mulher. da Outro vida. país, uma outra língua, dependendo... Tudo, né? Tudo. Inclusive, a condição, teoricamente, de vida dessa mulher é melhor. No sentido, entendam o que eu quero dizer, Sim, né? Não é que é claro. melhor. Mas a morar na Espanha numa condição de fragilidade é melhor do que morar numa condição de fragilidade aqui, né? E essas mulheres que foram atendidas com esse atendimento que Sim. você identificou, né, foi conhecer, essas mulheres, elas procuravam o atendimento por quê? Então, não é que elas procuravam atendimento. Isso é a importância do trabalho que a gente chama de busca ativa, né? Que era um trabalho que o Espaço Meninas fazia aqui em Santos, na exploração sexual de meninas. É um trabalho onde as organizações, e eu fiz esse trabalho com elas, a gente ia até os lugares de prostituição, entrava. Elas entram e são permitido o acesso delas porque elas fazem prevenção a doenças sexuais. Inclusive, elas têm autorização do Estado, essas organizações, de fazer teste de sífilis, de AIDS, todas essas doenças fazem teste na hora, muitas vezes. Então, com essa permissão, os donos dos clubes, na época que eram os clubes, permitiam, em alguns apartamentos, permitiam o acesso, porque é muito melhor eles terem alguém que vai até lá ver se elas estão doentes ou não, do que eu permitir que elas vão até o posto de saúde. Então, a gente entrava nos espaços para fazer prevenção. Entendi. E é claro que o olhar do profissional preparado identificava diversas situações. Quando eu entrava com elas, eu sou brasileira e eu percebia quando eram brasileiras e elas vinham conversar comigo. Porque, lógico, elas se sentiam, poxa, uma pessoa brasileira. Então, e elas me contavam muitas vezes, né? Esse é o primeiro contato dessas organizações com essas mulheres. Então, qual é o convite que eles fazem? Olha, na Espanha especificamente, você precisa ter uma coisa que é o empadronamento, que é como se fosse um registro no município para você ter acesso à saúde pública. Chama empadronamento. Você faz isso no município. Só que você tem que ter um endereço. E o clube não pode ser um endereço. Então, elas ofereciam o espaço da ONG, que é uma ONG financiada com poder público. Lá não é como aqui, que tem os CREAS. Na Espanha, o poder público financia essas organizações para que prestem esse trabalho. Entendi. Então, essas organizações ofereciam o endereço, muitas vezes, das próprias ONGs, para que seja o espaço, o local onde elas seriam empadronadas, com o endereço do
da ONG. E assim, elas tinham que ir à ONG, então elas faziam oficinas na ONG, nos horários que elas não estivessem trabalhando, né? Tinham mulheres que não conseguiam fazer, outras conseguiam, mas aquele era o espaço de contato, né? E de oferecimento de qualquer tipo de demanda que elas tivessem. Então, a questão documental, né? Se elas tinham a possibilidade de regularizar sua situação documental ali, existia. E tinha psicóloga, né, psicólogo ou psicóloga que faziam um atendimento, eles ofereciam oficinas. Eu lembro de uma oficina muito interessante que eu acompanhei, que era uma oficina de geografia. Aí você falou assim, geografia, mas como assim, né? Muitas delas não sabiam onde elas estavam direito. Ah, olha. No espaço, né, Não se geográfico sim, do mundo. Espacialmente, Então, ela não se espacialmente ela não se localiza. localizava. Então, era uma oficina muito interessante que ajudava a que elas entendessem qual foi o trajeto de mobilidade delas. Por onde elas passaram, o que elas fizeram, para onde elas foram. E isso também ajudava a identificar situações de exploração. Por exemplo, faziam uma oficina onde elas verificavam os gastos que elas tinham. Quanto você gasta com tal coisa? Ué, mas você não ganha tanto? Ganho. Mas por que você não está tendo dinheiro? Então, nunca se falava assim, você está sendo explorada. Ela começava a perceber por ela própria Que ela estava. de que tinha alguma coisa errada. E a prostituição, ela é considerada profissão? Ela é legalizada na É Espanha? igual no Brasil. Não há nada, não nada é dizendo- crime, mas também, Mas não, também é, não é nada. Então, por uma isso profissão. que fica... Fica meio... O que não se pode, como aqui, é explorar a prostituição de outra pessoa, né? Isso não é permitido na Espanha também. Sim. Nossa, mas você sabe que eu dei uma olhada nas coisas que você pesquisa sobre, Aham. né? E aí eu fiquei pensando assim, o desafio que deve ter, que é, né, você ir estudar sobre tráfico, e dentro sobre tráfico, principalmente de mulheres, Sim. e na perspectiva dos direitos humanos, né? Sim. Quando as mulheres ainda hoje brigam para serem entendidas, serem vistas como humanas, né? Sim. Então, aí Eu achei interessante isso, porque para mim, quando eu vejo assim, na perspectiva dos direitos humanos, mas é tão óbvio que é uma questão de direitos humanos, por que será que, quer dizer, eu queria que explicasse melhor, Então, né? mas assim, o que acontece também, acho que é importante dizer, né? O direito internacional, quando ele regulamenta o tráfico de pessoas, ele não regulamenta a partir dos direitos humanos. Ele regulamenta, que é essa normativa de Palermo, que a gente chama de Protocolo de Palermo, que é uma normativa que é um bracinho, digamos assim, de uma outra normativa maior, que é uma normativa guarda-chuva, que a gente chama, que é a Convenção contra o Crime Transnacional. Ela não está falando de direitos humanos. Ela está falando de uma convenção contra o crime transnacional, e ele considera 3 tipos de crimes. O tráfico de armas e de drogas, que é um crime transnacional, que transfronteiriça, né? O contrabando de imigrantes, que é aquela modalidade onde as pessoas pagam a um terceiro, que é o coiote, para que ele permita a possibilidade de ingressar num outro país, que é o que acontece muito com os latinos que vão para os Estados Unidos, por exemplo, ou os africanos de vários países da África, né? Da Nigéria, do Níger. Conheci na Espanha muitas mulheres do Níger, por exemplo, que chegaram até lá através do auxílio, entre aspas, né? De coiotes, que através do dinheiro, pagando, e não só do dinheiro, mas da exploração das mulheres no próprio trajeto, né, até chegar à Europa, na tentativa de se melhorar de vida chegando à Europa, né? Porque na África elas não tinham perspectiva por diversas outras razões que não são iguais às brasileiras, né? Então, e outra modalidade é o tráfico de pessoas. Então, são essas 3 modalidades que foram caracterizadas por uma escolha política dos estados, né? Que não vem ao caso, senão eu teria que contar uma história muito comprida, mas por uma escolha, foram 3 grandes crimes que foram identificados ou que foram caracterizados como crimes transnacionais. Isso não no âmbito da ONU, no espaço de direitos humanos, de construção de direitos humanos, isso dentro da Organização das Nações Unidas contra Drogas e Crimes. Que é uma organização internacional ligada à ONU, mas que tem toda uma perspectiva de combate ao crime transnacional, crime organizado, que não é a perspectiva de garantia de direito das vítimas. Se a gente for olhar o Protocolo de Palermo, que é esse documento que traz o conceito de tráfico e que diz o que os estados devem fazer quando eles internalizam essa normativa, só tem 3 artigos que falam de atenção a vítimas. Ué, mas não deveria ser o prioritário? Não, o prioritário é perseguir o crime.
Porque o que interessa, punição, e né? por trás de tudo isso, e isso é o que eu estudo na minha tese, uma parte do que eu estudo na minha tese, o que se pretende, na verdade, é um controle de pessoas, né? Eu falo que estou garantindo a proteção dessas vítimas para que elas não ingressem em outro país porque podem ser vítimas de tráfico, mas, na verdade, eu estou fazendo uma contenção de imigrantes. Eu não quero que a população brasileira chegue até a Europa por motivo X, Y, Z. Brasileira, latina, colombiana, qualquer uma que seja de um país de desenvolvimento. Percebe? Como parece que o discurso é um, mas na prática o que está por trás é outra coisa. Né? O fato de ser criminalizada Exatamente. Não ajuda em nada a evitar o tráfico. A vítima. Não, e acaba não permitindo, por quê? Porque você, na verdade, não está protegendo, né? Você não está criando políticas de proteção. Você, na verdade, está restringindo. E a restrição faz o quê? Vulnera ainda mais as pessoas. As pessoas não vão deixar de tentar ir. Sim, sim. É o que acontece nos Estados Unidos. Morre um monte de gente ali na fronteira, tentando cruzar ultrapassar aquela cerca e entrar de qualquer jeito, e pelos pântanos e pelos... Elas não vão deixar os africanos ali Mediterrâneo ali, né? Nos botes, né? Que tem um nome específico, os caiaques, né? Não é caiaques, é os caiucos que eles chamam, que são aqueles barquinhos completamente, parecem de papel, né? E levando pessoas por distâncias enormes. É óbvio que vai acontecer, que elas vão acabar morrendo e que as que não morrem é um milagre. Porque não teria como, né, chegar. Então, tudo isso, né, para dizer que a proteção de direitos humanos, ela existe. Por que ela existe? Porque depois que foi feito Palermo, a ONU criou uma figura, digamos assim, dentro da Comissão de Direitos Humanos, que é o relator especial de tráfico de pessoas. E esse relator tem toda uma vocação de trazer a temática do tráfico a partir dos direitos humanos. Então, todos os relatórios anuais vêm nessa perspectiva. Olha, não adianta criminalizar só. A gente precisa criar proteção, né? A gente precisa criar políticas de proteção, políticas públicas nos estados para impedir que as pessoas sejam vulneráveis ao ponto de aceitar situações como essas, né? Eu acho que isso é o mais principal. Quer dizer, Sim. é um principal que não ia enxugar gelo, na verdade, né? Sim, exatamente. Você dá políticas públicas que dê condição Exatamente. Econômica, social, né? Das pessoas viverem bem. Sim. Aí não precisa. Mas é a mesma discurso para a questão do trabalho forçado. É a mesma coisa, porque, na verdade, o tráfico de pessoas nada mais é do que uma modalidade de exploração. É uma forma de exploração das pessoas, de escravidão humana. A gente fala que o tráfico é a escravidão moderna, né? Por quê? Porque nada mais é do que utilizar uma pessoa como um objeto para gerar lucro. Isso. Né? E eu posso vender uma pessoa, muitas vezes, é melhor ainda, é mais lucrativo do que a arma e a droga. Sim. Porque a arma e a droga eu vendo uma vez só. As pessoas eu posso vender várias vezes. Revender. Exatamente. Então, é disso que a gente está falando, né? Inclusive, exploração. A tipificação de tráfico humano, né? Teria, por exemplo, a venda de órgãos, traficar alguém para vender órgãos. Exato. As finalidades, né? Traficar alguém para exploração sexual, traficar alguém para exploração do trabalho, né? Análogo ao escravo. Sim. O protocolo de Palermo, ele diz assim, ele traz... a configuração do tráfico se dá por 3 grandes elementos, digamos assim. Uma ação específica, que eu vou falar algumas, alguns meios e algumas finalidades. Mas o protocolo de Palermo, ele não limita as finalidades, porque a exploração, ela pode se dar de uma série de finalidades. Pode ser exploração do trabalho, exploração sexual, mendicância. A gente já vê mulheres na área de fronteira presas por tráfico internacional de drogas, que na verdade são vítimas de tráfico, que estavam sendo utilizadas como mulas de drogas. Então, assim, existem uma série de infinidade. Doação, extração de órgãos, crianças vítimas de tráfico para fins de adoção. Então, assim, existe uma série. E mendicância, acho que eu já falei. Essas são as finalidades. A nossa legislação, as legislações penais, por uma questão de característica da legislação penal, ela precisa limitar o tipo penal. Então, o nosso país limitou algumas. Mas o protocolo de Palermo, que é essa normativa internacional, ela diz, no mínimo, tais formas de exploração. Os países podem ampliar isso em função das suas realidades internas, né? Agora, eu disse que eram 3 elementos, né, para caracterizar o crime do tráfico. Alguns atos, por exemplo, transferir alguém de um lugar para outro com
um meio que seja, por exemplo, abuso da condição de autoridade ou enganar a pessoa, fraudar uma situação. Olha, você vem para cá trabalhar que vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, você vai ganhar muito dinheiro. Está enganando a pessoa, engano, né? É uma forma de aliciar enganando. Então, um meio de engano. Transferir alguém, levar para um lado, alojar alguém com a finalidade da exploração. Eu não preciso transportar, convencer a pessoa. Se eu simplesmente alojo num lugar com a finalidade da exploração, eu estou cometendo tráfico de pessoas. Que é o que acontece muitas vezes com as meninas. Eu não passei pelo processo todo de captação dessa menina de exploração sexual, mas eu fico com essa menina dentro de casa, do apartamento, para explorar. Eu estou cometendo tráfico de pessoas. E foi isso que você identificou no litoral? Foi no litoral norte que você... No litoral norte, eu não posso contar especificamente o que aconteceu, mas era uma situação de meninas que eram trazidas do sul para trabalhar num lugar específico, né? Numa das cidades do litoral sul. E era muito estranho, porque eram meninas que eram meninas, eram adolescentes. Já mães. 15, 16 anos, mães com filhos. Então, a pessoa que cuidava dessas meninas garantia a elas um lugar para os filhos poderem ficar enquanto elas estavam ali. Então, elas vinham mesmo. Porque elas não tinham esse apoio nem do poder público. Né? Então, era um caso muito específico, muito diferente, né, de tudo que a gente tinha visto lá atrás, né, em 2003, quer dizer, faz 20 anos atrás. Nem eu tinha parado para pensar que faz tanto tempo já, né? Faz 20 anos atrás, é muito tempo. Então, isso hoje ficaria muito claro de que era tráfico de pessoas. Naquele momento, era uma coisa diferente da exploração, que foi o que a pesquisa PESTRAF, que essa pesquisa de 2002, identificou. Ela é uma pesquisa que ela sofre algumas críticas pela metodologia que ela fez, mas naquela época a gente não tinha nada sobre tráfico. Então, como é que ela fez a pesquisa? Ela foi atrás das organizações no Brasil que faziam atendimento a meninas e adolescentes vítimas de tráfico, e mulheres vítimas de exploração sexual, e começou a identificar que havia situações que eram diferentes daquela exploração sexual tradicional que se conhecia, né, até agora, até aquele momento. E aí se começou a ver que tinha alguma coisa diferente. Inclusive, o Brasil assina esse protocolo de Palermo em 2004, né? Exato. Ele começa em 2000, ele foi lançado... Ele foi assinado em 2000 lá em Palermo, né? Na cidade de Palermo, por isso que ele chama Protocolo de Palermo na Itália. Só que o Brasil só internaliza, ele só faz o processo todo em 2004. Até que foi rápido, Eneida, porque tem documentos internacionais que são assinados e demoram anos para ratificar. Não, alguns até não ratificaram ainda. Porque você trabalhou em 2003, eu digo, não estava nem internalizado, né? Exatamente. Então era algo muito novo. Ratificam e não tem políticas públicas. Exato. Mas aí a gente pode cobrar, né? A vantagem de você internalizar é que o Estado se obriga, né? E você acha que existem políticas públicas de lá para cá? Existe. De 2004, isso que eu ia dizer, em 2004, quando se ratifica, né, ou se internaliza o protocolo de Palermo, já se começa a desenvolver uma política pública muito motivada, e aí a importância de falar da governança das organizações da sociedade civil. Como elas foram importantes nesse processo de dizer, a gente precisa fazer alguma coisa, não pode ficar assim. Então, as próprias organizações, elas ajudaram na mobilização da necessidade de construir uma política pública. E assim é que se faz uma consulta pública em 2004, 2005, se prepara um documento e se lança em 2006 a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, que era um documento muito amplo, muito genérico, mas que criava já um grupo para preparar um primeiro plano nacional. Sem plano, a gente não faz nada, né, em termos de política pública. Em 2008, se lança esse plano, depois de várias reuniões, eu participei da construção desse plano, foi muito interessante o processo. Foi a primeira vez que se colocou na internet a possibilidade das pessoas mandarem propostas. E a gente mandou, enquanto SEVES, aqui em Santos, a comissão, a gente preparou uma reunião e a gente mandou propostas para o Nacional, para que eles construíssem o plano nacional, o primeiro plano. E assim foi, em 2008 sai um primeiro plano, esse plano começa a se desenvolver, se cria toda uma política em várias áreas, né, principalmente na prevenção, atenção e repressão ao tráfico. É claro que não é perfeito, teve milhões de falhas e tem até hoje, mas foi um avanço, né? E se criou, que eu acho que é o mais importante, pelo menos a nível de atenção às vítimas, paralelo, porque o Brasil fez uma opção naquele momento, que era dizer, quem vai atender essas vítimas são os serviços da assistência,
do SUS, do SUAS, né? Do SUAS. Sistema Único da Assistência. Então, os CRAS, os CREAS, principalmente os CREAS, que são os serviços que atendem alta complexidade, são os que vão fazer o atendimento. E aí se estrutura toda a rede para isso. Claro que com milhões de falhas, não funciona para uma série de coisas, mas essa é a proposta do Brasil. Mas, paralelo a isso, se cria, no âmbito da política do tráfico, alguns serviços, uma rede nacional de enfrentamento ao tráfico, onde se criam 3 tipos de serviços. 3 tipos de atores, não são serviços. Quer dizer, são, mas não são só serviços. O núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que são espaços estaduais de articulação das políticas, da assistência, da saúde, da moradia, da justiça, do Ministério Público, né? Em São Paulo, nós temos um núcleo, por exemplo, né? Houve muitos núcleos já, alguns fecharam em algum período recente. Agora está se voltando a construir essa rede, né? Mas os núcleos têm essa função, eles são estaduais. Depois se criaram os postos humanizados de atendimento ao migrante, porque o que se verificava é que chegava no aeroporto de Guarulhos, chegavam mulheres em situação de vulnerabilidade extrema, e aí se começou a identificar, se chamou uma ONG, teve uma experiência piloto em Guarulhos, a Asbrad, que é uma organização pioneira nessa questão, desenvolveu um projeto piloto, que foi o Posto Humanizado de Atendimento ao Migrante, e ali se começaram a identificar situações de mulheres deportadas de tráfico de pessoas. E aí se começa a articular, foi o que eu fiz lá na Espanha, depois que eu terminei a dissertação, eu fui para a Espanha, pensar como a gente poderia articular com a rede do Brasil. A gente precisava pensar, uma mulher que fosse identificada lá e que estivesse voltando, ela precisava ser atendida por esse serviço que está aqui no aeroporto. E aí a gente começou a construir essas questões todas. Então, os postos foram criados em aeroportos. Eu tive a possibilidade de fazer um trabalho nos postos que não são do aeroporto, mas que são do Amazonas, nos portos fluviais, porque o Amazonas ele é todo de rios. E é uma loucura, né? É uma complexidade, assim, se a gente acha que um aeroporto é uma coisa difícil, um porto fluvial é algo estratosfericamente mais complexo, né? Então, a Amazonas tem essa complexidade toda dos portos fluviais e dos portos rodoviários. Nas rodoviárias mesmo, né? Então, no aeroporto, na rodoviária de Manaus, a gente tem, por exemplo, um posto humanizado dentro da rodoviária. Por quê? Porque também o trajeto de ônibus, de pessoas que vêm, que cruzam, inclusive fronteiras, são enormes, né? Nossa. Olha, fala, termina. Não, e aí, a outro ator, né, dessa rede que se criou são as comissões... os comitês regionais, que são espaços de articulação, que compõem todos os atores públicos, privados, as organizações, os sindicatos, né? Quem quiser fazer parte desses comitês, para, de alguma maneira, articular na necessidade, por exemplo, do atendimento de uma vítima, né? Os serviços têm que estar ali. Então, é uma rede que, de alguma maneira, auxilia na composição de atendimento ou de resolução de alguma situação de tráfico. Funciona? Já funcionou melhor. Eu diria que de 2016 até 2018, 2022, houve um desmantelamento dessa política mesmo. Não sou eu que estou dizendo, é só olhar os dados, né? Não há questão de interesse político nenhum de falar isso, mas é verdade, né? A gente vê os dados. E agora está se voltando a reconstruir essa política, a todo o interesse de reformular e de criar novos postos e novos núcleos nos espaços que mais têm demanda de imigrantes, né? Sem contar, desculpa, só fazer uma outra observação, sem contar que a nossa característica migratória no Brasil mudou de 2000 para cá. Né? A gente tem hoje um fluxo de imigrantes que chegam no Brasil maior do que era em 2000 e 2003. A gente tem haitianos, a gente tem afegãos, a gente tem bengales, a gente tem agora, né, os afegãos que chegaram, inclusive aqui próximo, em Praia Grande, que foram trazidos do aeroporto. A gente tem os sírios, né? Então, todas essas demandas aí internacionais, elas acabam... Venezuelanos, como é que eu esqueci deles? Os venezuelanos, né? Então, essas demandas, elas chegaram no Brasil, estão postas, né? Então, esses serviços também atendem essas pessoas que também são vítimas por estarem mais vulneráveis ainda
as situações de tráfico, né? Então, as vulnerabilidades, elas vão se somando, né? Isso, a migração, por exemplo, a migração vulnerável é um elemento de vulnerabilidade também, que coloca essas pessoas nessa condição. Sim. Você falando do desmantelamento, né, que ocorreu, a gente percebe, né, pelos dados, que é o que você falou, de 2016 até 2022, né, a gente tem dados do orçamento. Sim. O orçamento, que era mais de o quê? 1 milhão? Virou 300. Sim, dependendo da pasta, ficou zero praticamente. A pasta do tráfico ficou praticamente zero. E aí isso Zero. se reflete também, zero. E aí isso se reflete na quantidade de atendimentos. Sim. Porque de atendimentos de mais de 1.000, virou 500. Não, você no ano. desmantela, né? Você não tem condições de pensar, né, o que você vai fazer. Porque, querendo ou não querendo, por mais que você seja muito criativo, muito engenhoso, você precisa de orçamento para poder desenvolver uma política pública, né? Claro. E se essas políticas tinham também políticas de prevenção, quer dizer, nós estamos sentindo os efeitos resultados. disso hoje, Em todas as áreas, todas as áreas nós estamos sentindo os efeitos disso. Então, Sim. provavelmente tem um atraso imenso nessas políticas do enfrentamento ao tráfico, né? Tem sim, mas assim, eu acho que também há uma predisposição agora de reconstrução, né? Eu tive a possibilidade de participar de um seminário agora em julho com a coordenadora atual do Brasil, né? Coordenadora da Rede Nacional de Enfrentamento, que é uma funcionária de carreira. Ela não é uma funcionária, né, contratada ou alguém, amigo de alguém que entrou. Ela é uma funcionária de carreira e ela assumiu a coordenação do tráfico. Claro que dentro da perspectiva política atual, né, óbvio. Mas o fato dela ser de carreira, ela tem esse histórico todo, né? Ela entende o que aconteceu. Esse processo não é de agora, não foi... Então, ela entende como isso se deu, como isso funcionou. Assim, eu vi que há muitas propostas de criar novos serviços dentro dessa perspectiva de rede. Por exemplo, uma das coisas em pauta agora é criar protocolos de atendimento no âmbito da repatriação das vítimas. As vítimas que estiverem voltando. Isso é uma falha, né? Foi o que a gente tentou construir lá atrás, em 2008. Foi sendo construído, mas nunca se viu com tanta clareza a necessidade de fazer isso. Então, agora, eles estão construindo esse protocolo comum. Assim, isso é de agora, assim, eles estão fazendo isso agora. Então, é interessante, né, a gente verificar isso. E você acha que tem, com esse protocolo, né, de Palermo até hoje, tem realmente uma colaboração, uma cooperação entre os países que assinaram? Porque tem que se construir uma política comum. Sim, é isso que a minha tese é nesse sentido, né? Da necessidade de criação de um regime internacional, um regime que pense a construção de mecanismos no âmbito dos direitos humanos, né? Dos direitos humanos e não da repressão. Essa é a construção assim, o grande resultado, acho que da minha tese é essa, né? É claro que não é simples, porque os interesses, como eu disse, são muito conflitantes, né? Sim. Os países em desenvolvimento, eles têm uma demanda migratória de pessoas que vão e que vêm. O Brasil, por exemplo, é um país que demanda migrantes, que demanda não, que exporta, que né? exporta, mas que também recebe migrantes da América. Está recebendo. Assim, a gente é um país interessantíssimo, né? Se for pensar de uma perspectiva acadêmica, né, científica, a gente pode fazer uma análise de todas as perspectivas, né? Só que a gente também de alguma maneira, precariza o trabalho daqueles que vêm, né? Então, do mesmo jeito que precarizam o nosso trabalho lá fora, nós também precarizamos o trabalho do migrante que está aqui. E isso muitas vezes não é visto. Sim, sim. O migrante que chega venezuelano ganha menos, às vezes, e de maneira informal, do que um trabalhador brasileiro, formal. Os haitianos, né? Os haitianos, os sírios, todos. Eu imagino a dificuldade aqui no Brasil, porque territorialmente, né? Nós somos um continente, né? Sim. Dizem isso. E populacionalmente também. Sim. Então, esse tráfico, esse deslocamento interno que nós temos, para você descobrir as redes de tráfico, não necessariamente que vai
exportar gente para fora. Sim, né? as próprias internas. Mas é por conta também das migrações. Sim. Né, dos deslocamentos Sim. migracionais internos. Sim. Isso é uma... Sim, essa é outra discussão, né? A gente está falando só de imigração internacional, de tráfico internacional, mas o tráfico interno, ele também é uma outra questão, né? Ela é uma outra questão que é muito complexa também, porque a gente sabe que há tráfico interno. Por exemplo, e aí a gente não está falando de mulheres, a gente está falando de homens que são trazidos do Nordeste para o Sul, não é nem aqui no Sudeste, para trabalhar nas lavouras. Houve casos esse ano que apareceram, agora, né? Isso é tráfico de pessoas para fins de trabalho forçado. Suco. Do vinho, do suco, né? Da cana-de-açúcar, do café, uma série de... O trabalho doméstico também. Para o trabalho doméstico. Uma coisa interessante também, né? Que agora tem se aberto o olhar para isso. As mulheres que trabalham nesses empreendimentos agrícolas não eram consideradas vítimas de tráfico. Porque elas exerciam funções de cuidado dentro dos espaços. Eram elas que lavavam a roupa dos homens trabalhadores, eram elas que faziam a comida, que limpavam os espaços, né? Mas elas também eram vítimas de tráfico. Elas não eram vistas assim. Que interessante. Olha que coisa interessante. Internamente. Aqui no Brasil, Sim, né? Quando passava lá o fiscal para falar, tráfico de pessoas, trabalho forçado, fulano vítima. A mulher que estava ali trabalhando, muitas vezes não era enquadrada como vítima de tráfico de pessoas ou de trabalho forçado. Mas ela era. Né? Então, esse olhar também para a mulher vítima também mudou, está mudando. Né? Não que seja assim, uau, mas tem mudado. Né? Então, é uma outra perspectiva também dessa mulher que também é uma vítima. Né? E que precisa ter seus direitos garantidos. Sim, me chamou a atenção o dado racial. Eu tinha a impressão de que poderia ser maioria de povo negro, de mulheres negras, e aí eu vi que no tempo que você pesquisou é minoria, né? Então, na Europa, mas isso não é porque a mulher negra brasileira ela não é vulnerável e não é vítima, não é isso. Sim. É porque o mercado sexual europeu prefere, é horrível essa palavra, mas se utiliza ou consome ou tem a mulher negra africana como sendo a público. A mulher brasileira, ela não é considerada negra o suficiente. Para ser... Ela é parda. Original. Original, exato. Ela é uma mulher latina. A mulher latina, ela é parda, ela não é uma branquinha. Eu, por exemplo, não sou descendente, não tenho a descendência africana, pelo menos não na minha raiz, né? Claro que tenho, mas não... Mas eu sou muito mais para uma mulher parda, né, morena, do que para uma mulher branca. Sim. Mas eu não sou considerada uma mulher assim, entende? Então, essa perspectiva da mulher negra, a mulher negra na Europa é a mulher africana. Aquela mulher negra, eu não sei como é que a gente poderia falar nos colorismos, né? Retinta, exatamente. Né? Essa mulher é a mulher negra, né? Não que não haja mulheres negras brasileiras vítimas de tráfico. Há. Mas não São poucas. São poucas. E, inclusive, se a gente olhar por regiões, né? Quais são as mulheres que estão hoje, ou que estiveram, ou que de predominância? São as mulheres, por exemplo, do estado de Goiás. Aí fala, por que o estado de Goiás, né? Porque o estado de Goiás, ele tem um poder de miscigenação muito grande, por causa da própria criação do estado de Goiás, né? Vieram pessoas de vários lugares do Brasil e ali houve uma mistura muito grande. Então, essa mulher diferente é a mulher que interessa para esse mercado do sexo, né? Europeu. Mas isso não quer dizer que porque a mulher brasileira é mais bonita ou é mais feia. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o consumo de uma preferência lá. Exato. Mas não quer dizer que a mulher brasileira... Porque essa coisa, né? A mulher brasileira ela é mais bonita ou ela é mais... Não é isso. É porque a diversidade faz com que ela seja interessante para esse mercado. Entendo. E eu achei interessante também, eu acho que os dados, quando se olha por gênero, né? E se classifica por faixa etária. Então, até 13 anos, 12 anos. E aí eu reparei que nessa faixa de 13 a 17, eu acho, as maiores vítimas são mulheres. Para exploração sexual, sim.
Não, então, mas do tráfico tá ali. Aham. Então, eu concluo. Aí, de 18 para cima, até 59, são os homens. Então, concluo eu, que eu não sei, eu quero ver, que aí essa faixa de 13 a 17 das mulheres é para exploração sexual. Sim. E de 18 a 59, porque é mais o dobro de homens, seria por conta do trabalho. Sim, mas então, isso é até isso você tirou da minha tese, não foi? É. Então, eu no momento eu explico isso, porque esses dados, a gente não tem dados reais do que acontece sobre tráfico. Aqueles dados são dados dos CREAS do Dos Brasil. CREAS, isso. Os CREAS são os serviços de referência do Brasil. Só que os CREAS, eles também não têm hoje ainda uma capacidade de trabalhar os dados, por assim dizer. Então, a gente não consegue identificar exatamente quem são aquelas pessoas. Para que modalidades são, quem são, que idade elas têm. A gente tem os dados ali, mas a gente não consegue trabalhar aquelas informações para nos ajudar a construir política. Essa é uma outra demanda dessa política atual, né? Dessa nova perspectiva do enfrentamento ao tráfico. A gente precisa ter dados para a gente poder melhorar o enfrentamento. A gente precisa saber quem são essas pessoas, né? O que sim eu posso dizer os CREAS também fazem atendimento de homens especificamente quando é trabalho forçado. Então, esses casos são desses casos, dessas situações, né? De homens para fins de trabalho forçado ou essas situações. Geralmente não são mulheres. E vou dizer que os casos que chegam nos espaços, nos CREAS, são pouquíssimas mulheres. A gente tem muito mais mulheres que não chegam do que mulheres que chegam. Se a gente compara os dados dos CREAS com os dados do núcleo de enfrentamento, também são dados que não dá para bater, porque são dados que não tem muita comparação, por assim dizer. Cada núcleo que atende, né? Cada sistema que atende chegam uns dados, né? Diferentes. Mas mesmo assim, são dados. E dados... eles não são alarmantes, mas eles não batem, né? Vou dizer assim, tratar a realidade, né? Nem são dados tão alarmantes, Eneida. É pouco. Você acha? São poucos números. São poucos números em função das populações, por exemplo, dos estados. É verdade. Eu vi os dados de quem ligava no Disque 100. Disque 100. Então, 2017, 200 e tantas mulheres. Aí agora, em 2019, que foi o último do trabalho, está 62. Então, eu acho que... Então, mas isso também tem a ver, com o desmantelamento, por exemplo, de tudo tem a ver com tudo, assim, né? É difícil, às vezes, e eu deixo isso claro no trabalho, porque quando eu analisava os dados, eu falo assim, bom, esses dados não me mostram muita coisa. Não que eu queira tenha mais dados, né? Acho que é importante o pesquisador ser isento e falar assim, não é que eu quero mais casos, mas a gente sabe pela realidade, né? Até do que a gente vê fora, que não pode ser só isso. Tem alguma coisa que não bate. Que não diminuiu, né? Não diminuiu. Agora, o que eu acho que é muito importante, assim, né? Pensando na gente como município, é a gente capacitar os profissionais que trabalham nos serviços. Porque cada vez que a gente vai em algum lugar falar sobre tráfico para os profissionais, a gente vê os profissionais assim, nossa, será que aquele caso que eu estou atendendo é uma situação de tráfico? Porque percebe que por trás de alguma coisa que a pessoa falou, ou que a pessoa vivenciou, que a pessoa trouxe, de repente não é só aquilo que ela está vendo, né? Tem uma outra característica, tem um outro elemento ali que pode ser um elemento que caracteriza o tráfico, né? E a importância dos atores estarem capacitados para fazer isso. E que não aí, estão. numa prefeitura do município, são quase todas as secretarias, no mínimo, educação, saúde, assistência. Principalmente essas três, né? E você acha que é requisitado, que tem essa abertura aqui em Santos para isso? Eu acho que há uma abertura. Claro que as demandas são enormes e, assim, também existe uma questão de... as demandas são muitas para muitas coisas, né? Então, quando você fala de uma temática como tráfico de pessoas, quando a prefeitura tem demandas várias de outras coisas, você mas eu não tenho demanda disso, eu não vou criar uma coisa específica para discutir isso se eu não tenho uma demanda. Né? A demanda surge também quando a gente se prepara para a demanda vir. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, na Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual, que eu estou um pouquinho afastada em função das minhas aulas, mas é justo no dia que eu dou aula, a reunião,
Mas a gente sempre dizia, se a gente vai fazer um diagnóstico, se a gente vai fazer uma sensibilização, a gente tem que estar preparado para uma demanda que pode surgir. Uhum. Se a demanda surgir, a gente tem que estar preparado para atender. A gente está preparado enquanto município? Não sabemos. Vamos conversar com os atores que fazem atendimento, né? É isso que precisa estar sempre interligado. A mesma coisa acontece com as temáticas. Pode ser tráfico ou outras. Tem demanda certamente para tudo. E nós temos só um porto, né? E nós temos um Só porto. temos só É um isso que eu ia porto, falar, tem um né? navio imenso que vai e volta no verão. Como assim, né? A gente pode estar tendo situações de tráfico Exato. de homens, marinheiros. A gente pode estar tendo tráfico de homens para fins de Pode. trabalho forçado. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não vê. E se eles você não são se mais prepara, invisíveis ainda, você porque não ninguém sabe. chega até eles são um navio. Nossa. Entendem a realidade Nossa. qual é? Essas pessoas não saem dos navios. Quem são os marinheiros que hoje saem? Pouquíssimos. Por quê? Porque eles ficam um dia no porto. Antigamente, eles ainda desciam, É. né? Ficavam 7 dias, Sim, demorava para carregar. demorava. Agora, um dia eles estavam carregando e indo embora. Olha, eu não Então- tinha pensado nisso, né? Não. É, tráfico de essa é uma demanda. marinheiros, de Essa é uma homens. demanda. A gente só pensa no tráfico quando é tráfico para fins de exploração sexual. É o mais pensado. Que é o mais... É uma... É o que primeiro se iniciou, né? É. Assim, a pensar. Então, acho que... E a demanda... Também tem uma questão moral por trás, né, Eneida? Sim. A questão do sexo, né? Sim. A exploração sexual. Existe uma questão moral por trás disso. Não que a exploração do sexo de alguém seja algo possível, mas existe toda uma questão moral que está por trás dessa questão da prostituição, por exemplo. Sim. Né? Então, existe toda uma coisa dessa construção. Mas o trabalho forçado, ele é igualmente Sim. ruim, né? Que precisa ser abordado. É. Da mesma E maneira. nunca é. Eu lembro, assim, de matérias, né? Que falam quando o Ministério do Trabalho, quando os fiscais, a fiscalização, descobre que existem trabalhadores em situação análoga a escravo, nunca falam essa palavra tráfico. Sim. Nunca é caracterizado, pelo menos para o público, né? Tráfico de pessoas. Parece que é uma outra situação. Sim. É que, na verdade, há uma pequena tênue diferença, né? Que é a seguinte. Quando eu trago uma pessoa para trabalhar na minha casa com a intenção de explorar essa pessoa, eu estou cometendo tráfico de pessoas para fins de exploração do trabalho. Agora, quando eu trago uma pessoa para minha casa, mas eu deixo de pagar um direito trabalhista dela, eu não tenho intenção... Claro que eu estou explorando a pessoa, mas eu não estou fazendo aquilo com a intenção de lucrar em cima da pessoa, percebe? Eu estou fazendo aquilo na perspectiva de descumprir uma legislação trabalhista. A minha intenção não é explorar a pessoa no sentido de transformá-la num objeto. Apesar de que eu estou explorando o trabalho Nossa, dela. É bem tênue, né? Percebe que é muito, diferente? né? Muito. A intenção inicial do tráfico é explorar a pessoa. Eu quero que ela venha para cá para eu explorar ela sexualmente. Eu quero que ela venha aqui para explorar o trabalho dela. Que são Isso- essas pessoas que são, esses trabalhadores que são pegos aí em situação Sim, análoga a sim. escravo. Empregadas domésticas, né? Mas mesmo o fiscal que chega na fazenda, Não está preparado. nem sempre ele consegue visualizar o que eu estou falando. E aí ele caracteriza, quando ele não consegue caracterizar o tráfico de pessoas, ele caracteriza como exploração do trabalho. Quando os direitos trabalhistas daqueles trabalhadores não está sendo garantida, muitas vezes o que se caracteriza é a exploração do trabalho. Trabalho forçado. E não como tráfico. E não como É tráfico. porque eu nunca ouvi sendo colocado como tráfico. É isso que... Existem situações de serem consideradas como tráfico. Esse do Sul foi caracterizado como tráfico? Foi caracterizado como tráfico. Ah, tá. Não, eu digo nas reportagens, né? Sim, É, a é gente que as não reportagens, consegue- às vezes, elas não são técnicas, né? Elas são reportagens que, inclusive, Sim. desconstroem a prevenção do tráfico ou do Sim. próprio trabalho forçado. São profissionais também que deveriam Sim, sempre, saber né? também, né? Saber dessas questões, né? Sim. Tem que ter formação. Tem que ter formação. Tem que ter Sim. formação. Porque não existe a demanda, não se dá a formação, mas a demanda não existe porque também não tem informação. Porque quando você identifica, começa a identificar Mas que tem. sabem né? que pensando nessa perspectiva da formação dos profissionais da área de jornalismo, há uns anos atrás foi feito um guia para jornalistas. Um guia Olha. para jornalistas compreender o tráfico de pessoas.
para que nas reportagens não houvesse... Porque o que havia muito era incompreensão do fenômeno do tráfico de pessoas e do contrabando de pessoas. O contrabando de pessoas é aquela característica, aquele caso que eu falei para vocês, de alguém que quer atravessar a fronteira e paga para um coiote para ajudá-la a atravessar. Contrabando. Mas não há exploração na situação do contrabando. Não há... Ele está contrabandeando. Ele está pedindo para que alguém ajude ele a levá-lo para lá. Tá. Certo? Eu estou pagando para alguém me levar. Exploração, o tráfico para fins de exploração é quando eu sou enganado ou mesmo sabendo o que eu vou fazer, mas por alguma situação de engano, né, de não compreensão exata daquela situação ou por uma condição de vulnerabilidade, né, eu sou explorada. A intenção do final é a exploração da pessoa. E essas mulheres, é uma curiosidade que você teve contato lá na Espanha. Elas queriam voltar ou elas... Elas não queriam voltar, Não Ney. queriam voltar. Não. Por que elas não queriam voltar? Porque havia mulheres ali que já estavam há 10 anos, 15 anos. Essas mulheres já têm uma outra vida, né? Os filhos, algumas já levaram seus filhos para lá. Outras, seus filhos estão aqui e não querem ir. Então, ela foi uma mãe ausente da formação do seu filho, apesar de que ela ajudou economicamente a formação. E é muito interessante como a mulher que migra, ela é diferente do homem que migra, seja em situação de tráfico ou não. O homem migra, muitas vezes, por uma migração econômica, quando ele não é vítima de tráfico, claro, né? Ou quando ele não está sendo forçado a migrar por uma questão de refúgio, etc., climática, sei lá. Mas o homem, a desvinculação emocional é muito diferente da desvinculação emocional da mulher. A mulher vai, mas ela continua afetivamente presa, entre aspas, né? A essa família. O homem não. O homem pode fazer várias famílias e mesmo que ele contribua economicamente, não é a mesma característica afetiva. A mulher tá lá e tá dizendo, vai pra escola. Né? Você tem que ir pra escola, você tem que estudar. O homem não pensa nisso. Ai, que interessante. Essa característica ela é muito interessante. Então, a mulher pode estar 15 anos lá, mas os filhos dela são filhos dela. Né? Ela nunca vai abandonar esses filhos. E essas mulheres, elas não têm vontade de voltar. Porque 15 anos, ela já passou, ela pode continuar sendo uma vítima de tráfico. Olha o que eu estou falando. Ela pode continuar na prostituição ainda, já não vítima de tráfico naquela condição, mas ela encontrou uma capacidade de sobrevivência a essas situações de exploração e ela não pretende voltar, porque aqui ela vai ser explorada do mesmo jeito, só que não na prostituição. Sim. E uma coisa que eu notei, assim, é a punição, por exemplo, é muito branda, né? Do quê? Pro tráfico? Sim, é uma punição branda. E já subiu um pouco mais. E já subiu, né? Subiu um pouco mais na reforma de 2016. A gente teve uma reforma legislativa em 2016 que mudou o tipo penal do tráfico. Antes, a gente só tinha o tipo penal do tráfico para a finalidade, para fins de exploração sexual e prostituição. Depois de 2016, a gente incorporou outras modalidades, como trabalho forçado, a questão da adoção ilegal, né? Trabalho forçado. Então, houve uma ampliação desse tipo penal em função da adoção ilegal, em função dessa realidade que foi identificada através de uma CPI que foi feita. Então, a CPI identificou uma série de situações de tráfico e, com isso, houve uma modificação legal, que é a Lei 13.351, acho. Agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas a gente tem a legislação da migração e a legislação do tráfico ao mesmo número, praticamente, de 2016. Porque de 4 a 8 anos, né? É pouquíssimo. Pouquíssimo. Aí, se é primário, reduz a metade. É pouquíssimo. É pouquíssimo. E aí eu fico pensando, e prevenção são essas políticas de enfrentamento. De prevenção é a mudança do sistema. Eu acho que a melhor prevenção seria a mudança do sistema capitalista, né? Machista, patriarcal. A gente tem que mudar a forma de exploração das pessoas. A gente tem que melhorar a condição de vida das pessoas para que elas não sintam a necessidade de ir para buscar uma vida melhor, né?
Se as pessoas tivessem condições, elas não buscariam vida em outros lugares. Poderiam até buscar, mas não de uma forma vulnerável. Vulnerável, né? sim. Porque migrar, todo mundo tem que ter direito de migrar. Eu claro. migrei, eu fui trabalhar fora, eu fui estudar fora. Sim. E eu fui de uma forma não vulnerável, porque eu fui privilegiada, claro, né? É lógico, eu tenho total consciência disso. Mas a gente teria que dar condições para as pessoas terem a possibilidade de migrar de forma livre. De tentar trabalhar, conseguir conquistar outras questões, mesmo que sejam econômicas, né? Mesmo que seja uma melhora de vida econômica, que é o que muitas vezes se pretende e se quer, isso não é problema nenhum. Claro. Né? O problema é quando as pessoas não têm a mesma possibilidade de buscar, né, uma vida melhor para si própria e para sua família. E se colocam nessa situação vulnerável, como você disse. Sim, as colocam, né? Elas se colocam e são colocadas, mas também, né? Porque elas meio sabem. Elas sabem, mas elas não têm muita alternativa. Sim. Né? Sim, e por isso que o protocolo de Palermo fala do consentimento irrelevante. Então, mesmo que a pessoa, isso eu não falei até agora, mas acho que é importante falar. Mesmo que a pessoa saiba a finalidade, que ela está sendo traficada. Não, eu quero ser traficada para a Espanha para fins de exploração sexual. Mesmo que ela saiba, ela é considerada uma vítima de tráfico porque a sua vulnerabilidade faz com que ela não tenha condições de decidir. É claro que isso pode ser levado de outra maneira, né? Isso tira também a autonomia das pessoas de escolher. Então, por que é tão falho o processo judicial, ou a justiça muitas vezes falha nessas coisas? Porque ela precisaria ter outros elementos para identificar vulnerabilidades. Porque também deveria ser possível uma mulher exercer prostituição onde ela quisesse, livremente. Né? Dispor do seu próprio... Claro que existem entendimentos teóricos que jamais aceitariam o que eu estou dizendo, né? Que são as abolicionistas. Elas não concordam com isso, elas entendem que qualquer forma de prostituição é uma forma de exploração da pessoa, da mulher. É uma forma de submeter a mulher a uma situação de violência. Ok, mas eu não vou entrar nessa polêmica, né? Eu estou trazendo várias possibilidades. Sim. Existem outras teorias, outras feministas que entendem que a mulher pode sim dispor do seu próprio corpo na medida em que ela tenha liberdade para fazê-lo e que não seja explorada. Então, eu não vou me posicionar, né? Eu estou trazendo essas posições. Quem entende que a mulher livremente poderia dispor do seu corpo, entende que muitas vezes essa caracterização da não autonomia, né, porque há uma vulnerabilidade, poderia proibir ou impedir essa mulher livre de exercer a prostituição fora. Mas aí eu acho que tem algo que vai contradizer isso. Porque para ser tráfico, não é só a permissão que ela está dando de sim, né, de sim ou de não, mas já que ela tem a liberdade de dispor do corpo dela da maneira que ela quer, ela teria que ter a liberdade de fazer quando quer, com quem quer e da maneira que quer. Aí já ia descaracterizar a tráfico. Sim, mas muitas vezes essa mulher é impedida antes de chegar no local, antes de saber qual é a realidade. A justiça falha por isso, ela não tem elementos para dizer assim, olha, realmente essa situação é uma situação de tráfico. Ou essa situação não é. Porque a própria mulher não se identifica como vítima de tráfico. Você foi explorada? Não. Você se considera vítima? Não. Eu não fui vítima de nada, eu sabia tudo que eu sei de tudo. Se vocês olharem as falas das mulheres, nenhuma ali é vítima de tráfico. Mesmo que ela seja. Porque o processo de se entender vítima, ele é muito difícil. Isso acontece na violência doméstica, né? Sim. Eu não sou psicóloga, mas toda a caracterização da vitimização, né, ou da vítima, da caracterização da vítima, ela é difícil. Ainda mais quando você está falando de uma situação em que ela já era explorada no trabalho, em todos os trabalhos que ela já teve, ela era explorada, né? Às vezes eu, conversando com a moça que trabalha em casa, né? Eu tenho uma pessoa que vai me ajudar uma vez por semana. Ela me contando situações que ela vivencia em outras casas, eu falo, mas como assim? Como que você está permitindo isso? Eu falo para ela, não, tudo bem. Eu falo, não, tudo bem não. Você não pode permitir esse tipo de coisa. Você é uma pessoa, você não pode. Mas para ela tá tudo bem, porque ela já vivenciou tantas violências que aquilo lá já não faz. Talvez se ela for cavocar lá no fundo, é claro que aquilo lá incomoda, mas já nem tanto. Né? E as mulheres dizem isso. Eu criei elas misturam, né, muito português com espanhol depois de um tempo. Elas falam, eu já criei uma carapaça. Eu já criei
uma crosta que já não me permeia, né? As coisas que eu vivencio aqui já não entram em mim. É para poder sobreviver às Exatamente. E condições. sabe, inclusive, da dificuldade de sair disso, talvez. Exatamente. E tomar uma decisão, porque para sair ela vai ter que tomar, talvez, uma decisão de se ela se reconhecer, nossa, eu tenho que fazer algum movimento. Fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa. E a impotência, que talvez seja... Mas se reconhecer, às sentimento de vezes, também impotência. não há... Se reconhecer nem sempre é resultado para sair. Nem sempre te possibilita sair. Sim. Também tem Aí isso. o sofrimento talvez seja maior. Exatamente. Então é melhor fingir que tá tudo Que tá bem. tudo certo. Porque... Mas essas pessoas que já estão há mais tempo que você falou, elas já pagaram a dívida delas? Algumas já Ou é pagaram, aquelas sim, as coisas mulheres que já não pagaram. pagam nunca a dívida e ficam lá presas? Não, a dívida demora para se pagar muitas vezes, mas assim, o exercício da prostituição dessas mulheres é algo absurdamente inumano. Então, teoricamente, elas pagariam tudo muito rápido. O problema é que é aquela história, você deve tanto, mas amanhã você vai almoçar e você vai jantar. Então, você já deve um pouquinho mais. Depois, e você paga porque você está morando aqui. Claro, onde é que ela vai morar? Não tem onde morar. Né? Então, essa situação é considerada até servidão, né? Servidão por dívida. Além dessa questão, existe a servidão por Que é o dívida. que acontecia com elas, né? Que é o que acontece muito com elas, sim. Muitas vezes, sim. Depois de um tempo, isso se paga. Mas é para onde ela vai? O que ela vai fazer depois? É, porque também já tem uma idade e também não sabe fazer mais nada. Não, mesmo que não tenha idade, Neida. Mesmo que não tenha Não, idade. eu tô falando dos casos que você... Sim, mas eu conheci mulheres de 18 anos, mulheres de 50 anos. Né? Agora, não sei se dá tempo de falar, mas eu tive a possibilidade de conhecer uma outra realidade, mas que coloca a mesma condição, que é a realidade de mulheres venezuelanas que que se deslocavam para a Colômbia através de uma cidade que chama Cúcuta, que está bem na fronteira. Inclusive aquela cidade onde houve fechamento da ponte. Lembram aquela história toda em 2019? Sim. Essa cidade, eu tive a possibilidade em março desse ano ir para essa cidade, conhecer um projeto que faz atendimento a mulheres venezuelanas na Colômbia, ou seja, bem na fronteira. E, claro, são mulheres venezuelanas que têm uma outra realidade, uma outra cultura, mas as condições, se você olhar para elas e olha para as mulheres brasileiras, a vulnerabilidade, as violências, claro que lá é em função de um outro tipo de conflito, mas as vulnerabilidades às quais elas estão é a mesma coisa. Se você mudar o nome de A por B, é igual. É igual. Não é? As condições são muito parecidas. A diferença é que muitas delas migram com seus filhos, né? Porque não podem deixar seus filhos mais na Venezuela. Então, é uma complexidade de violências e de vulnerabilidades que vão se somando, né? Mas é muito parecido. Então, a gente consegue trazer características de vulnerabilidade, de violências muito parecidas. Deixa eu perguntar outra coisa que eu fiquei curiosa o tempo inteiro. E necessariamente tem relação entre os vários tráficos, drogas... Sim. Então, tem essa relação, se junta. Claro que eu não sou especialista, né, em tudo isso, mas a gente sabe que há uma utilização, por exemplo, das vítimas de tráfico mulheres para levar e trazer, né? Essas mulheres muitas vezes são utilizadas como mulas de drogas. Então, elas são... E assim, né? O que a justiça vê? Quando encontra uma mulher na fronteira trazendo drogas? Ela é traficante internacional de drogas. Só que se você tiver a possibilidade, como a gente teve num projeto que eu participei, de conversar com essas mulheres, você vai ver que aquela mulher não é traficante de coisa nenhuma. Claro. Aquela mulher não tem condição nenhuma de traficar nada. Ela não sabe nem o que ela estava fazendo direito. Então, ela não é uma traficante internacional. Ela é uma vítima de tráfico que está sendo trazida e foi utilizada porque aí ela também leva droga. Né? E a gente sabe que os dinheiros usados entre uma rede e outra eles se permeiam, né? O crime organizado, ele se autossustenta, financia. Né? Mas isso há estudos, né? E é muito difícil chegar a esses dados. A UNODC tem vários estudos nessa linha e, por isso, ela caracteriza esses 3 tipos de crimes também, né? Como sendo os crimes transnacionais. Drogas, armas e pessoas. Pessoas, né? Só que a pessoa, a facilidade é que você trafica ela muitas vezes, né? E ela não diz, né? Você não tem uma materialidade, é a pessoa a materialidade. A arma, você tá entrando com uma arma, te acham com a arma. A droga tá no corpo, tá interno. A pessoa, que nem se reconhece vítima, difícil.
É difícil, porque você está falando, por exemplo, de demanda. Que sinais uma pessoa daria que o profissional estava fazendo atendimento e que poderia identificar? Pode ter muitos sinais. Pode ser uma demanda dela própria, né? Pode ser você pode perceber que ela está com medo, né? Dependendo de como ela está conversando. Ela tem medo de falar sobre a vida dela, ela tem medo de dizer de onde ela é. Todas essas questões podem levar uma dúvida em relação ao que ela está fazendo ali, né? E como ela está. Isso, por exemplo, num espaço, né? De prostituição. E mulheres que vêm perguntar uma série de coisas. Elas perguntam coisas, né? Você fala, mas por que essa pergunta? Né? Por que o que acontece se a polícia me pegar? Porque às vezes os traficantes dizem, olha, se a polícia te pegar, né? Depende de quanto tempo você está lá. Né? Você não vai ser presa ou levada a um CIE, que é um centro de internação de estrangeiros. Primeiro eles vão te notificar, olha, você está irregular. Mas ninguém fala isso para ela. Fala que ela vai ser presa, que ela vai... Né? Então, as perguntas, às vezes, de uma mulher levam a você perceber que tem uma situação estranha. Né? Quando ela tem medo de falar dos filhos, quem são os filhos, onde eles estão, né? Quem a trouxe, como ela veio, a dificuldade de contar a história de como é que ela está ali. E no caso das brasileiras, que acontece muito com as latinas, eu não sei se eu falei isso, acho que não. As redes de tráfico, elas são informais. Não tem um traficante, igual aparece nos filmes, né? Um cara que fez a outra se apaixonar, ou um cara que sequestrou. Não é assim, né? São pessoas próximas. Às vezes é uma mulher que já passou por tudo isso, e que lá falam, você não quer trazer alguém? Diminui a sua dívida se você trouxer alguém. Então, essa mulher, que na verdade é uma vítima, ela acaba se transformando numa aliciadora. Olha que loucura. E ela vai procurar alguém que ela conhece. E ela vai procurar uma amiga, uma vizinha, uma não sei o quê. Que vai convencê-la facilmente, né? Porque é uma amiga, uma vizinha. Exatamente. E a mulher que foi, aceitando o convite da amiga, vai dizer que quem levou foi a amiga? Pois é. Quem é a sua traficante? Não, eu vou... de se envolver também, o medo de se envolver em tudo. E dar um atestado de que... Nunca. Não, foi enganada não, mas vai dizer... Eu não vou dizer que foi minha amiga que me trouxe. Né? Eu não vou contar isso pra ninguém. É uma das coisas que aparece isso, né? A condição para você aliciar alguém é a confiança. Sim. Primeiro a pessoa se faz de amiga e ganha confiança, Sim, tal. Nesse caso ela já é. Não, nesse caso já é, mas assim, já são. Né? Já vai se transformando, ou já é amiga, ou é parente. Mas no caso do homem também, que vai, por exemplo, internamente ou até internacional, existe tráfico de homens para fins de trabalho forçado, né? Esses homens são levados por amigos, por colegas, por vizinhos, né? No Nordeste, abriu um trabalho lá no Sul, vamos. É verdade. Tem um filme que fala disso muito bem, que é do Rodrigo Santoro, que chama Sete Prisioneiros. Ele passa aqui em São Paulo. Dá para assistir em várias plataformas. Ele mostra exatamente essa questão do traficado que se transforma em traficante. Né? E das vulnerabilidades que levam as pessoas a entrar nisso. Você assistiu já? Não sei se eu já te falei do filme A Vênus Negra. Não, você não eu conhece. Eu acho... não conheço esse filme. Porque é isso. É um filme em francês. Tá. É de um Agilano. Argelino? É um argelino. É isso mesmo. Ele é um filme do século... Foi uma jovem do sul da África do Sul que foi convencida, por isso que eu lembrei, né? Foi convencida, porque o livro foi através de um livro, né? Sim. Foi convencida que ela poderia ir para Londres ou para Paris, ir para Londres e lá se apresentar em Paris, e que ia conseguir grana e trabalho. Tudo mais. Trabalho, porque ela canta. E lá ela ela se apresentava nos círculos, no Círculo dos Horrores do século XIX. E é interessante, porque pode ser talvez até o primeiro tráfico de humanos, e que foi feito um trabalho forçado, porque o trabalho forçado era a prostituição. Sim. E ela, quando uma hora no filme, ela percebe o que aconteceu com ela, e aí ela acaba se envolvendo
tomando muita heroína, muito Sim, elas ópio. acabam fazendo. E aí ela morre 3 anos depois, e só dos anos 2000 que o Mandela, depois de solto, ele leva os restos dela É uma para história enterrar. verídica. É uma história verídica. E ela ficou, o corpo dela ficou no Museu Natural, Museu do Homem em Paris até 1972. A genitália, o cérebro, porque foi inclusive o conceito moderno de raça sistematizado nesse período por um Sim. naturalista, Georges Cuvier, desse período. E é interessante esse filme, porque Mostra essas questões. mostra Vênus Negra? a Vênus Negra. É um filme, o nome está em francês, como eu não sou boa em francês, eu falei em português. Não a tem Vênus, problema. a Vênus Não Negra. há Mas se você Vênus, colocar a deve- Vênus Negra, é um filme interessante. Ele é de um livro que está em francês, que não está traduzido ainda. Que eu precisava Interessante. traduzir. Muito interessante, porque discute... É uma africana, né? É do sul, sim. da África do Sul, a região dela. Os africanos todos que foram trazidos para o Brasil foram traficados, né? Óbvio, a gente não precisa dizer isso. Mas essa concepção moderna é igual, é a mesma coisa. É a utilização de uma pessoa para ter lucro. É o que faziam com os nossos irmãos. E, Verônica, me diz uma coisa, alguém que está nos ouvindo, né? Está muito interessante isso. Não se esqueçam de compartilhar, ativar o sininho, né? Para chegar a mais pessoas. Esses temas tão importantes, né? Para a gente ficar sabendo também. Quem quiser se engajar nesse tema, nessa luta, ou militar nisso, tem algum lugar aqui na Baixada que possa procurar? Ou referências bibliográficas que a gente possa... Então, assim, eu vou recomendar um site, que é um site público, que é o site do governo do Brasil. Tem uma parte que é dentro do Ministério da Justiça, que é uma pasta que chama Tráfico de Pessoas. E ali, por que eu estou recomendando essa página? Porque é uma página que ela ficou um pouco desmantelada, mas essa parte, por sorte, não destruíram. Que é uma parte que fala muito do histórico do que o Brasil foi construindo a nível de tráfico. Então, tem várias pastas que você consegue ver tanto a política construída como as publicações que foram feitas, os estudos que foram feitos, né? É uma forma da gente consultar materiais, inclusive materiais de prevenção. Lá tem materiais de prevenção que dá para baixar. Legal. Pessoas que queiram fazer, por exemplo, capacitações, dá para fazer por ali, né? Agora, também conhecer os serviços específicos criados pela rede, no caso nosso aqui, o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em São Paulo, o Posto Humanizado de Atendimento ao Migrante, que é dentro do aeroporto de Guarulhos, e uma ONG que fica em Guarulhos e que foi a precursora desse posto, que é a Asbrad, faz um trabalho incrível, também podem ser espaços interessantes para estar conhecendo, né? Além de, assim, uma série de plataformas que podem trazer temas, né, relacionados a tráfico. A gente não tem, pelo menos que eu conheça, nenhum serviço específico, nenhuma ONG específica que trabalhe a temática de tráfico de pessoas. O que a gente sim tem por exemplo, na Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual em Santos, a gente tem um olhar para a temática do tráfico, né? Então, a temática da exploração sexual de crianças, das violências como um todo, o abuso e o tráfico de pessoas, ele já foi objeto de capacitação dos atores aqui em Santos, importante. A Dida, inclusive, participou. Lembra que a gente fez algumas coisas? A Unifesp, a Universidade Pública, também tem um trabalho por causa do núcleo de políticas públicas, já fez trabalhos relacionados à temática do tráfico. A Universidade Católica também tem um grupo de direitos humanos e vulnerabilidades, que também trabalha temáticas ligadas a deslocamentos, né, mobilidade humana, e o tráfico entra como uma dessas questões. Então, tem uma série de possibilidades, né, de quem tiver interesse de pesquisar, de acessar coisas. Dida, mais alguma coisa? Não, muito bom. Aprendi mais um pouco, bastante. Eu aprendi muito, Verônica. Tem mais alguma Estou coisa sempre que à você disposição. acha que ficou assim e que era muito importante não esquecer, não? Olha, não sei, tem muitas coisas, né? A gente sempre com para falar certeza. dessa temática do tráfico, mas eu acho que seria muito importante, sim, né, que a gente incluísse cada vez mais no âmbito das cidades. E aí falando das cidades como atores importantes, né, na construção das políticas públicas, cada vez mais, né, ainda mais no Brasil, depois de 88, quando as cidades elas assumem um poder político muito importante,
mas a construção da política de educação do município, porque a educação pode parecer que não, mas ela é um espaço importante para prevenção e para identificação de situações de tráfico. Porque às vezes não é a criança que é traficada, mas a mãe dessa criança que não está e que quem cuida é a avó, é a tia, é alguém. Por que não está a mãe? Né? O que aconteceu com essa mãe? E às vezes a gente chega numa situação de tráfico através do filho. Então, acho que é um espaço interessante para se investigar. É importante. Né? Não só português, matemática e geografia. Não só português, matemática e isso, geografia. né? Botão, Exatamente. Questões de raça, Exatamente. gênero. Essas discussões, elas são importantes e o olhar dos profissionais das escolas para além dos conteúdos, né? As escolas conteudistas, cada vez mais, elas vão ficando total... Até porque os conhecimentos, eles já não estão mais dentro da sala de aula, né? O conhecimento, ele se dá em uma série de espaços. Cada vez mais, eu diria. Né? Isso é tema para, né? Outra atividade, para outra conversa. Outra Mas acho conversa. que isso, sim, é importante, né? A gente ter a educação como um espaço importante para a construção de prevenção, de diálogo, de conhecimento. Né? Há uns anos atrás, eu fiz um trabalho de prevenção com alunos do ensino médio, há vários anos atrás. Era um projeto de iniciação científica do ensino médio. A Universidade Católica, ela tem um trabalho de iniciação científica com alunos que não estão na faculdade ainda, o que é um projeto muito interessante, que permite os alunos conhecer a universidade e se interessar pelo estudo, né? Pela graduação, etc. E eu fiz um trabalho de prevenção com... duas alunas, na verdade, eram parte desse projeto. Uma daquela Federal de Cubatão, né, do Instituto de Federal de Cubatão, e outra de uma ETEC, qual era a ETEC? Porque tem várias, eu tive vários alunos de ETEC, eu não lembro exatamente qual desse projeto, mas a gente construiu um trabalho de prevenção muito interessante, elaborando materiais. Elas criaram tipo uma plataforma para que pudesse criar materiais para os colegas, né? Com a fala e o diálogo e a linguagem voltada para os jovens colegas. Então, foi interessante, porque foi uma construção deles próprios, conhecendo, né? A gente ficou um ano inteiro estudando questões de tráfico, e aí, a partir do conhecimento deles, elas elaboraram esses materiais para que pudesse ser passado para os colegas, né? E a gente fez folderzinhos, fez uns materiais legais para divulgação. Que legal, hein? Que legal. Uma fusão boa para TI, né? Deve ser da... Sim, não é minha área, né? Não é minha... de TI, deve ser, né? Mas essas alunas, a aluna do Instituto de Cubatão, ela tinha uma formação de programação. Então, ela, a partir do conhecimento dela, a gente conseguiu criar essas ferramentas de prevenção. Muito legal. Bom, Verônica e Dida, infelizmente a gente tem que, né, chegar ao fim. Sim. Mas que seja a primeira de muitas, né? Muitas conversas. Super importante a conversa. Obrigada, Nida. Com certeza vocês também gostaram. Eu vou pedir de novo para vocês compartilharem e ativar o sininho e tudo mais. Façam isso, né? A gente precisa de mais gente envolvida e interessada para que as pessoas tenham condições de viver e de ter os seus sonhos e que não sejam obrigadas a serem exploradas, não é isso? Tá, obrigada, viu? Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá bom. Valeu, gente. Até quinta.